Fala, meus amigos. Espero que estejam todos muito bem. Bom, agora há pouco saiu o resultado de uma das empresas que eu tenho aqui na minha carteira e que algum de vocês também tem na carteira. E como tinham me pedido que, se fosse possível, eu fizesse um apanhado, né, sobre os números apresentados pela empresa assim que saíssem, eu estou trazendo aqui para vocês. E quem apresentou o resultado agora, após o fechamento, foi justamente a Empresas Home. E rapidinho, se esse assunto é de teu interesse, segura só um minutinho aí a nossa vinheta que nós já voltamos com o vídeo. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional. Assim como as empresas descritas, não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui ora sejam citados. Bom, então, a Home ela divulgou agora, após o fechamento do mercado de hoje, dia 25, estou gravando o vídeo justamente na data ainda, né? Saiu o resultado do terceiro trimestre de 2022. E eu vou tentar sintetizar o máximo possível um apanhado dos números apresentados pela empresa. Bom, para quem não conhece a Home, eu vou deixar um card, né, de algum release anterior que eu tenha feito, explicando um pouco mais sobre a empresa, mas basicamente é uma empresa do ramo da indústria, é uma multinacional na realidade, porque ela tem braços em vários dos continentes mundo afora. E também no Brasil é uma das maiores, se não for a maior fabricante de máquinas e usinados do Brasil. Então vamos aqui para o release, né, de resultados, começando aqui pelos destaques, né? Bom, nós temos aqui inicialmente o EBITDA no terceiro trimestre de 2022 foi de 91, ou melhor, 92,1 milhões, segundo a empresa, 37,8% maior do que o do mesmo trimestre em 2021, terceiro trimestre de 2021. Carteira de pedidos alcançou um total de 808,1 milhões ao final do terceiro trimestre de 2022, uma alta de 13,7% versus o mesmo trimestre do ano anterior. A unidade de máquinas Home, a receita operacional líquida no terceiro trimestre de 2020 apresentou um crescimento de 16,9% em relação ao terceiro trimestre de 2021, decorrente da continuidade da demanda do mercado interno e externo. Evolução da receita aliada ao controle efetivo das despesas, o que a empresa sempre mantém, vamos dizer, um reloginho muito bem aparado nesse caso, resultou num crescimento de 6,6% no lucro operacional. A unidade de fundidos e usinados no terceiro trimestre de 2022 alcançou um crescimento de 27,3% na receita operacional líquida em relação também ao terceiro trimestre de 2021, o que apresentou isso, no final das contas, como sendo uma margem operacional acrescida de 6,9 pontos percentuais, reflexo do maior volume de produção e evolução da eficiência operacional. E fechando, carteira de pedidos no terceiro trimestre de 2022, das unidades Weber, né? Não vou falar esse nome feio aqui anterior, que eu nunca acerto, atingiu o valor de 161,9 milhões, um crescimento de 16% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Em euros, também atingiu o valor de 33,2 milhões de euros, um aumento de 44,6% em relação ao mesmo período, em comparação a reflexo a uma tomada gradual dos processos ou dos projetos antes paralisados em virtude da pandemia, sendo que muita coisa não está parada e as expectativas na Europa, por enquanto, não são das melhores. Olhando aqui no demonstrativo de resultados, logo de cara, o que nós temos? As colunas que nos interessam, né? Inicialmente, vamos fazer uma análise comparando o... Assim fica feio.
comparando justamente o nosso terceiro trimestre de 2021 com o terceiro trimestre atual, né? Vamos ver o que nós temos de resultado. Bom, o volume de receita aí, no caso, ele está medido inicialmente em máquinas, tá? Não é valor monetário. Então, foram entregues no terceiro trimestre de 2021 uma quantidade de 312 unidades de máquinas home, sendo que no terceiro trimestre de 2022 a quantidade saiu de 312 para 355, um incremento de 20,7%. As máquinas Weber em unidades, elas vêm caindo, né? Tanto do terceiro trimestre de 2021 quanto em relação ao trimestre anterior de 2021, com uma queda atual, pensando trimestre a trimestre, de 66,7%, olhando com relação ao mesmo trimestre, e em relação ao trimestre anterior, de 33,3%. Receita operacional no terceiro trimestre de 2021 foi de 366,577 milhões, e nesse trimestre 398,690, um acréscimo de 7,2% quando comparado com o trimestre anterior e 8,8% quando comparado, né, propriamente a trimestre do ano anterior. Lucro operacional, isso aqui é o que é importante também para a gente. O lucro operacional foi de 56,102 milhões no terceiro trimestre de 2021 e o lucro operacional no terceiro trimestre de 2022 foi de 68,603 milhões, uma elevação de 22%. A gente pode ver que houve uma redução no segundo trimestre de 2020, porém a empresa já vem se recuperando agora no terceiro trimestre. Lembrando que a entrada de pedidos da Home, normalmente, ela acontece em 2 etapas no ano, né? Então é comum que no período onde essas máquinas, esses equipamentos, eles estejam sendo entregues, que haja uma redução, né, nesse lucro e na receita da empresa. Olhando o EBITDA, que é outra coisa que interessa muito para a gente, né? Nós temos aqui, deixa eu tirar, vou limpar tudo bonitinho. Nós temos aqui a relação de EBITDA e os seus valores. Terceiro trimestre de 2021, o EBITDA é de 66,826 milhões, contra um EBITDA atual de 92,068 milhões, uma melhora em relação ano a ano de 37,8% e em relação ao trimestre anterior de 75,4%. Olhando para o EBITDA ajustado, né, que é já tirando todos os demais apetrechos, nós temos um valor quase idêntico, porém há uma redução pontual, né, de 37,8% para 23,6% na margem e na variação. Olhando o ajustado, que é o EBITDA ajustado, saímos do EBITDA ajustado de 18,2% para um EBITDA ajustado de 20,7%. Sendo que a empresa, nesse último trimestre, ela fez, em relação a investimentos, uma quantidade de investimentos maiores do que no segundo trimestre de 2020 e também em relação ao terceiro trimestre de 2021. Quem achar interessante olhar qualquer outro dado, eu vou deixar o release disponível na descrição aqui do vídeo, né? Ou então simplesmente dá uma pausa no vídeo e olha a informação que lhe venha ou lhe convenha também. Perfil corporativo, não vou ter necessidade de falar sobre isso. Conjuntura, aqui é interessante o índice de confiança das empresas e indústrias, né, em relação ao momento atual que nós estamos. A gente vê que houve uma queda muito grande justamente naquela época da dita cuja da pandemia, né? E para todos os efeitos, o índice atual de 62,8% já significa uma retomada já bem próxima, né, nos valores no pré-pandemia, né, em relação aqui ao comecinho do ano e o final de 2019. Utilização média de capacidade instalada. A empresa atualmente está utilizando aproximadamente, né, dado de setembro de 2022, está dando aproximadamente 73% da capacidade máxima instalada da empresa, ou seja, se precisar vender mais, se precisar fabricar mais e se precisar entregar mais, a empresa ainda tem capacidade de fazer isso, ou seja, temos folga para produção. Entrada de pedidos, aqui, isso aqui é interessante a gente parar para dar uma olhada, né? A entrada de pedidos no terceiro trimestre de
2021 e no terceiro trimestre de 2022. E esse, inclusive, vale dar uma olhada no anualizado também. Então, vamos olhar esses três dados, né? Máquinas home, entrada e pedido no terceiro trimestre de 2021 foi no total de 241,335 milhões, um pouco maior do que no terceiro trimestre de 2020, que foi de 240,160 e uma redução bem pontual, quase que igual a zero, né, de menos 0,5%. As máquinas Weber, no terceiro trimestre de 2021, que a entrada de pedidos foi da ordem de 29,896 milhões, teve uma elevação para todos os efeitos para 32,791, dando uma variação positiva da ordem de 9,7%. E a unidade de fundidos e usinados teve que no terceiro trimestre de 2021 vendeu 126,711 milhões, no terceiro trimestre de 2022 vendeu a menos, vendeu 82,207, que significa um recuo, né, nas entradas de pedidos nessa unidade da ordem de 35,1%. Porém, o que justifica essa entrada menor de pedidos, porém um resultado positivo? Já vamos dar uma olhada quando a gente pegar o IFRS lá embaixo para a gente entender o que aconteceu. Bom, aqui embaixo ele vem falando sobre o ambiente, o que aconteceu, que a coisa está meio parada para todos os efeitos, né? Como eu falei, quem quiser dar uma olhada mais detalhadamente está aí. Carteira de pedidos, né? Que é a relação também, aquele outro valor que nós temos lá em cima, né? Em relação a valores brutos, só que aqui com o imposto, né? A gente vê que as variações continuam bem próximas, porém o resultado final, né, que é o vale destacar, né? Em relação ao anualizado, né? Olhando o terceiro trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2022, a variação acaba sendo de 13,7% positivo, né? E ele justifica que ao final do terceiro trimestre de 2022, a carteira de pedidos apresentou um acréscimo de 13,7% em comparação ao mesmo período de 2021. Esse crescimento ocorreu em todas as unidades de negócio, com destaque para o aumento do volume de negócios na unidade de máquinas, esse nome é feio pra caramba que eu esqueço, mais Weber, e fundidos e usinados, nos mercados domésticos e externos, sendo que este demonstrou importante recuperação desde o ano de 2021. Então ele está dizendo que basicamente, apesar do volume ter sido menor, houve uma melhora provavelmente no incremento das margens de venda. Vamos verificar se isso realmente aparece lá no nosso demonstrativo. Receita operacional da empresa, batendo também usando as mesmas métricas, vamos lá. E a variação ano a ano para ver como é que ficou. Receita operacional líquida, terceiro trimestre de 2021 de máquinas home de 191,669 para 227,559, um incremento de 16,9%. Máquinas Weber de 55,064 para 22,333, houve na realidade uma redução forte da ordem de 59,4%. Unidade de fundidos e usinados 116,844 no terceiro trimestre de 2021 para 148,800 no terceiro trimestre de 2021, um incremento de 27,3%. Porém, se a gente olhar o total final, né, que é o resultado para todos os efeitos aqui, o incremento foi positivo, tá? Assim como no anualizado também, mesmo com a redução forte das máquinas Weber, e nós tivemos um acréscimo de 12,3%, na qual ele diz que a receita operacional líquida desta unidade de negócio atingiu 227,6%, ou melhor, milhões, né? No terceiro trimestre de 2021, apresentando um crescimento de 16,9%, que é aquele que a gente achou aqui, lá no demonstrativo anterior, quanto em comparação ao terceiro trimestre de 2021, reflexo da recuperação do volume de pedido do mercado doméstico e externo e do aumento significativo das receitas com locação de máquinas, que era uma atividade que a empresa até um pouco tempo não fazia. Negócio lançado pela Home justamente em meados de 2020 para melhorar, né, as receitas da empresa. Continuando aqui, ele fala sobre o faturamento dos subsidiários de máquinas, vamos dizer assim, Weber, né? Que apresentou uma melhora no volume de 59,4%, inferior ao observado no terceiro trimestre,
reflexo da concentração das entregas de máquina no quarto trimestre deste ano. É justamente aquela configuração que eu falei, que normalmente ela tem um período que é maior de entrada de pedidos e o momento na qual a entrega dessas máquinas propriamente, né? O que acaba refletindo num hiato entre esses dois momentos, que acaba modificando as características trimestre a trimestre. Então, dentro do próprio ano, a empresa ela tem seus ciclos de mercado para todos os efeitos e de negócio, né? Fundidos e usinados, receita operacional líquida deste ano do negócio foi de 148,8 milhões no terceiro trimestre de 2020, que apresentou um crescimento de 27,3%, que a gente viu logo acima, em relação ao terceiro trimestre de 2021, devido aos negócios relacionados a peças fundidas e usinadas de grande porte para o setor de energia, principalmente, né, que vem se destacando de uma forma geral, né, e da retomada dos demais segmentos atendidos por esta unidade. Receita operacional líquida, olhando em relação geográfica, a gente consegue inclusive olhar a diferença que aconteceu, né, dos pedidos em relação a como eram os pedidos na Europa nos primeiros 9 meses de 2021 e 2022, que reflete diretamente sobre aquela modificação, né, no panorama da empresa. Nós vemos que nos primeiros 9 meses de 2021, a Europa era responsável por 18% do faturamento da empresa e passou a ser nesse ano, para todos os efeitos, 12%, aqui é uma queda de 6%, que foi compensada justamente pelo aumento dos pedidos no Brasil e o aumento dos pedidos na Ásia, que saiu de, respectivamente, 73% para 79%, e na Ásia que saiu de 2% para 3%, respectivamente. Houve um leve incremento também de 1% na América Latina, que saiu de 3% para 4%. Então a gente consegue ver que a Europa, dadas as questões principalmente da indústria europeia, que está passando por grande dificuldade, principalmente por conta da crise energética, vem refletindo em resultados em cima da empresa, com a redução, né, das receitas da empresa, principalmente na Europa. Receita trimestral acumulada está aqui, já está bem batido para todos os efeitos. Margem bruta obtida no terceiro trimestre de 2020 foi de 34,3%, representando um aumento de 3 pontos percentuais, né? É baixinho, mas para todo efeito não deixa de ser aumento, com relação ao terceiro trimestre de 2021, devido ao aumento da margem bruta. Opa, acho que está aqui a resposta, né? Por que nós vendemos menos e para todos os efeitos conseguimos um resultado operacional melhor? Margem bruta das unidades de fundidos e usinados e ao mix de faturamento. A margem operacional EBIT, nesse meio período, apresentou um aumento de 1,9 pontos percentuais. Então aqui a gente consegue ver a diferença da margem bruta em relação ao trimestre a trimestre. E o que nós temos aqui? Mais uma vez, separando os pontos importantes. Vamos pegar os dois e vamos colocar na variação para todos os efeitos aqui do ano a ano, né? Que para todos os efeitos vai acabar sendo negativo em relação ao anualizado, mas positivo em relação ao trimestre. Máquinas home, aumento na margem bruta foi de 41 para 43 para todos os efeitos, uma variação positiva para todos os efeitos de 4 em relação ao trimestre anterior de 4,3, porém uma redução de 0,5, que a gente já tinha observado anteriormente. De 12 para 6, uma redução de 6,5%, que tinha sido observada, e fundidos usinados, de uma margem de 23,6% para 28%, uma melhora de 5,4%. No final das contas, nós conseguimos um resultado operacional positivo, né, de margem de 3%. A margem operacional ajustada, ela conseguiu um resultado positivo final de 6,4%. Mais uma vez, quiser olhar com mais calma os números, é só parar para dar uma pausa, né? Ou então pegar o release por completo, que vai estar disponível ali embaixo na descrição do vídeo. Aqui a coisa começa a ficar interessante. EBITDA e, respectivamente, margem EBITDA. Apesar do resultado líquido, né, do terceiro trimestre de 2022, tá aqui, ó, ter sido menor para todos os efeitos, né, do que do terceiro trimestre de 2021, em 24,4%, o que aconteceu?
como a margem foi melhor, no final das contas, a gente já vai ver isso, né? Pegar aqui e marcar também, deixar separadinho, ok. O que acabou acontecendo? A margem EBITDA, no mesmo período, que foi de 66,866 milhões para um resultado líquido de 85,850, no caso do terceiro trimestre de 2021, acabou sendo de 64,900, uma queda de 24,4%, porém a margem EBITDA foi de 92,068, um incremento de 37,8%, fazendo como resultado operacional líquido final saísse de 366,567 para 398,690, uma melhora no final de 13,3%, comparando a variação ano a ano. O resultado líquido, ajustado no terceiro trimestre de 2022, foi positivo em 55,8 milhões, o que representa um aumento de 36,7% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Por quê? Isso está sendo uma característica que tem que ser apresentado em boa parte das empresas da Bolsa Brasileira. Apesar de elas terem, vamos dizer assim, um resultado operacional, né, menor, elas têm apresentado um resultado final, ou seja, uma margem melhor, justamente pela melhor condição, né, do cenário em relação ao cenário que nós tínhamos no ano passado. Evolução da posição líquida, né, que a dívida líquida da empresa em 31/12 era de menos 45,594 e agora, para todos os efeitos, é de 102,837. Houve um aumento, para todos os efeitos, né, na dívida líquida, na qual boa parte dessa dívida a gente consegue enxergar aqui, provida pelo estoque principalmente, e investimentos da empresa, e é claro, né, juros do seu capital próprio que foram pagos nos intervalos, né, de dezembro, fevereiro e março e junho de 2022, pago até setembro de 2022. E ele justifica, inclusive, aqui, né, as colocações, a evolução de posição líquida do caixa nos 9 primeiros meses de 2020 apresenta as seguintes e principais variações: aumento dos estoques referente ao crescimento da carteira de pedidos aos aspectos inflacionários e aumento de prazo de entrega de fornecedores relevantes, pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos intermediários declarados em dezembro de 2021, fevereiro de 22, março de 22 e junho de 22, pagos até 30 de setembro de 22, investimentos realizados no ano, destinados à manutenção, à produtividade, à flexibilização e à competitividade das demais unidades do parque industrial e principalmente relativo ao novo negócio de locação de máquinas. Ou seja, ao que eu vejo, pelo menos, não há indicação de queima de caixa por prejuízo. Aqui a gente tem o desempenho das ações, né? A Home, ela valorizou 37,2% no período de 1/9 de 2020 a 1/9 de 2022, né? Já tivemos preços bem melhores, mas no momento nós estamos melhor, principalmente, né, do que o Ibov. Ou seja, quem comprou o Ibov ganhou 22,6%, quem comprou o Home nesse período, para todos os efeitos, está ganhando 37%. Tá nada mal, não. 24 de outubro de 2022, as ações ordinárias de companhia Home, que estavam cotadas 16,51, apresentaram valorização de 37% desde 30 de setembro de 2020 e uma desvalorização de 10,3% desde 31 de dezembro de 2021, na qual o Ibovespa registrou uma variação de 26,2% e valorização de 10,7%, respectivamente, nos mesmos períodos. Isso aqui é falando sobre a Villa Home Residência, né? Não vou entrar em detalhes disso aqui, quem quiser olhar com mais calma pode olhar, né? Falando aqui sobre a Home ESG, né, que virou modinha para todos os efeitos, esse troço. E por último aqui vamos dar uma olhada no demonstrativo final da empresa, né, na qual onde nós temos a... Deixa eu colocar ele todo aqui na tela, beleza? Nós temos aqui a receita operacional líquida, terceiro trimestre de 2021 foi de 366,577, terceiro trimestre de 2020, 398,690, uma variação positiva para todos os efeitos de 8,8%. Custos de produtos e serviços vendidos
saiu de 251,945 para 267,90, um aumento nos custos de 3,9, menor propriamente do que bem menor do que o aumento da receita, ou seja, teve uma sobra de receita em relação aos custos. Lucro bruto final de 114,632 no terceiro trimestre de 2021 para 104,927 no segundo trimestre de 2020 e de 136,857 no terceiro trimestre de 2022, uma melhora de 19,4%. As margens brutas saíram de 31,3% para 34,3%, ou seja, uma melhora de 3 pontos percentuais exatamente nas margens, né? Lucro operacional final e margens operacionais. Margem operacional saiu de 15,3% para 19,6%. Lucro operacional em relação aos resultados financeiros já o ajustado, né, 56,122 no terceiro trimestre de 2021 para 68,606 no terceiro trimestre de 2020, uma melhora também de 22,2%. Resultado financeiro foi positivo também, para todos os efeitos. Lucro do período, resultado final, né? Para todos os efeitos, o lucro, de certa forma, foi menor a 24,4%, só que a gente viu que houve uma melhora para todos os efeitos nas margens de uma forma geral. E olhando cá embaixo para o nosso amigo EBITDA, né? Que é o resultado final, saímos de 66,826 para um resultado operacional de 92,068, melhora de 37,8%. E um resultado líquido para todos os efeitos, né, em valor vendável e não direto, de menos 24,4%. Margem EBITDA de 18,2 para 23,1 e no ajustado uma melhora de 23,6%. O lucro por ação em relação ao terceiro trimestre de 2021 foi de 1,17 e o lucro por ação no terceiro trimestre agora de 2022 foi de 0,88. Uma pequena redução para todos os efeitos, mas nada que assuste. Como eu costumo dizer, empresa que dá lucro não é prejuízo. Bom, considerações finais. Continuo considerando a Home uma ótima empresa para se investir. Continuo investindo na empresa. Acho que a empresa tem muito a crescer ainda estamos passando por um ano muito complicado. Lembrando que estamos principalmente no período de eleição, temos uma volatilidade muito grande no mercado, uma série de incertezas que, se Deus quiser, no final das contas, tudo vai acabar dando certo e continuaremos prosperando nesse nosso Brasil enorme para mais e para a frente. Se você gostou da análise, deixa seu like aí, seu joinha, né? Se eu gostei. Considere-se, no caso, inscrever-se no nosso canal. Dúvidas? Deixa aqui nos comentários que sempre que possível eu respondo. As outras demais empresas que já me foram pedidas, eu vou tentar, na medida do possível, trazer o mais rápido possível, né? O demonstrativo e a visão sobre o que eu enxergo para a empresa, né? É claro que é uma visão pessoal, mais uma vez, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos, né? E como sempre, muito obrigado a todos e bons investimentos.